Bom dia, boa tarde, boa noite, QAP concurseiros. Parabéns aí para vocês chegaram até aqui, a parte final do nosso curso de Medicina Legal. Passou um tempinho das outras aulas, né? Dá para ver aí pelo meu novo corte de cabelo. E nós vamos falar agora aqui, complementando o que o professor André já mencionou aí, né, nas aulas de biologia sobre anatomia, nós vamos falar da parte da medicina legal dentro das regiões anatômicas do corpo humano. Beleza? Eu peço para vocês terem bastante atenção. É um assunto pouco usual, diga-se de passagem, de ser cobrado em concursos públicos, mas de extrema importância para a sua prova. É um assunto que é um assunto que é relativamente pouco cobrado, incomumente cobrado, e que pode vir a ser muito fundamental para uma boa execução da sua prova, beleza? Então, vamos dar início aí às questões pertinentes sobre regiões anatômicas. Mas antes da gente continuar falando sobre medicina legal e anatomia, eu vou querer a atenção de vocês para a gente falar sobre matemática. Aí você se pergunta, poxa vida, Rafael, que maluquice é essa de matemática na aula de medicina legal? Pois é, concurseiro. Primeiro eu preciso mostrar para vocês o que significa plano, né? A maioria eu não sei se sabe esse conceito, mas vamos falar um pouco de geometria analítica. E dentro da geometria analítica a gente tem figuras geométricas geralmente iniciadas por um ponto. Este é um ponto em vermelho. E nesse sentido, sempre que a gente tiver dois pontos, eles vão poder ser unificados por uma linha. Né? Existe uma linha, ou uma reta, que é o nome correto, né, para a união de dois pontos distintos dispostos no espaço, é uma reta. E o que acontece quando a gente tem a união de três ou mais pontos, sendo que várias retas passam entre esses pontos? Nós vamos ter aí a unificação destes pontos em uma espécie geométrica chamada de plano, tá? Então essa união deles forma um plano. Aqui nós temos um plano triangular, mas o mais comum mesmo da gente ter é um plano quadrado. Imagine aí uma folha de papel, tá? Desse material que você está anotando ou estudando, uma folha de papel nada mais é do que um plano. Se você não está com uma folha de papel, olha para a parede que está à sua frente. Ela vai ser o plano número 1. Ela é uma parte de um plano. E a parede que faz junção com ela, vamos supor aqui do lado esquerdo, né, que vem aproximando de você, ela é um outro plano. Os dois planos cortam entre si. Esse é o plano 2. E por fim nós vamos ter o teto, ou aí como quiser, o chão, né? Eu vou chamar aqui de chão o nosso terceiro plano. Então nós temos três planos e na quina dos três pontos em que os planos dividem entre si comumente, eu vou chamar de origem. Tá? E aí nós vamos ter eixos aqui longitudinais que vão ter 90 graus entre si, 90 graus angulares mesmo, entre si, e nós vamos poder chamar esses eixos de nomes específicos dentro da geometria, né? Que seria um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Aí, Rafael do céu, por que você está falando de geometria para mim? Opa, acho que escapei aqui. Então, aqui, esse é o eixo Y e esse aqui seria o Z, ou como preferirem, se quiser chamar esse de Z aqui em cima e esse de Y, que é o mais comum mesmo. Mas eu estou falando disso porque nós vamos trabalhar com uma figura geométrica 3D e vamos cortar ela em planos, que é o objetivo final aí da nossa aula de anatomia, para separar por regiões, como vocês já devem ter vistos aí com o nosso professor André. Belezinha, pessoal?
Toda vez que você olhar para uma parede, uma quina, né, de uma parede, um encontro de 3 paredes, você pode imaginar que é um encontro de 3 planos nesse sentido. Eu espero que tenha ficado claro, eu não sou o expert em matemáticas aí, mas já vamos então para nosso Blender, nossa plataforma 3D. Eu vou colocar aqui embaixo meu rostinho para a gente poder dar seguimento. E o que a gente tem aqui, pessoal, com o Blender nada mais é do que um esqueleto, né? A gente tá aqui com o nosso objeto de estudo, vai ser esse esqueleto humano, tá? E vocês já podem reparar que ele tem um tecido aqui na palma da mão direita, o lado direito dele, e no pé direito também. Deixa eu colocar uma massa muscular nele aqui para ficar mais visível, tá? E o restante é a parte do esqueleto ósseo e músculos e tendões aí para o nosso coleguinha, que vai ser tão útil nas nossas aulas aqui de anatomia. Esse personagem nosso, ele está dividido em 2 metades, né? Vocês podem ver que do lado direito dele, o músculo peitoral maior aparece, né? A gente tem a mão virada para frente, a palma da mão para frente aqui, no caso. E do outro lado a gente tem algumas costelas expostas, então está faltando alguns músculos, mas é justamente para poder mostrar aqui, né? O quadríceps está fora também, na coxa do lado esquerdo, para a gente mostrar os ossos desse nosso objeto de estudo. E a palma da mão esquerda está virada para junto do corpo. Então, eu posso dizer que esse objeto que a gente está olhando, né, esse corpo anatômico, ele está mais ou menos na posição anatômica. Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de assistir a aula do professor André, mas a posição anatômica, ela nada mais é do que a posição em que o corpo humano se adequa com a palma da mão virada para a posição ventral. Até o fim dessa aula vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso, tá ok? Esse fato da mão estar espalmada para frente, deixa eu remover novamente os músculos aqui, dar um pequeno zoom, se deve ao fato justamente de problemas de cruzamento entre esses 2 músculos, esses 2 ossos, perdão, né? Que aqui para o lado de fora, do lado direito, é o nosso rádio, e do lado de dentro é a nossa ulna, é o nome desse osso interno, tá? E o professor Rafael, ele tem uma fratura no osso rádio, no terço distal, a gente vai aprender isso daí. Eu quebrei esse osso jogando bola uma vez, tá? E justamente a palma tem que estar espalmada para frente para que o osso, os ossos não se cruzem aqui, o rádio passe por cima da ulna, causando uma certa confusão. Igual você pode conseguir ver aqui, olha só. Nós temos aqui, quando a mão não está espalmada para frente, o rádio ele se curva para frente da ulna. Isso pode causar uma certa dificuldade em se reconhecer qual osso é qual anatomicamente. Por isso, a posição anatômica é a posição com a mão virada para fora, né? Para dentro, aí. Desculpa, para frente, para posição frontal ou ventral. Esse problema ele não acontece nos ossos da perna, tá? Nos ossos da perna nunca haverá cruzamento aí da tíbia e da fíbula. No caso, a fíbula sempre é esse menorzinho, você pode memorizar a fíbula como sendo o de fora, F de fíbula, F de fora, que é o que está para fora. E a tíbia é o mais grosso aqui de baixo. O fêmur a maioria conhece. É interessante mencionar, pessoal, que o osso da fíbula também tem um nome antigo aí, que quem é mais de idade e ouviu falar sobre Castelo Rá-Tim-Bum, tinham 2 cientistas gêmeos lá que eram chamados de tíbio e perônio. O perônio é o nome antigo da fíbula, tá bom? Bom, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. Eu coloquei aqui
um plano 3D para a gente conseguir imaginar, né? Olha só, nós temos aqui então 3 paredes, né? Eu vou colocar o piso em branco. Vamos imaginar que o fundo, a parede do fundo, da onde este nosso objeto de estudo está, eu vou colocar rapidamente em verde, beleza? Um fundo verde, mas eu já vou voltar ela à posição anterior. E a parede do lado dele eu vou pôr de vermelha, só para a gente ver que existe aí 3 planos que se encontram nesse ponto aqui, tá? E por que eu estou falando isso? Agora vocês já sabem sobre os planos, a gente vai começar com um plano principal que corta o corpo humano anatomicamente. E esse plano é o plano frontal ou plano coronal. E o que a gente tem, na verdade, é um corte do corpo humano numa seção em que parte do topo da cabeça, passando pelas orelhas e indo até os pés, tá bom? Esse tipo de corte coronal ou frontal, ele nada mais é do que, como o professor André já explicou muito bem nas aulas dele, um corte em posição de coroa, né? Onde entra a coroa fica legal para você memorizar. E por que a gente usa esse plano? A gente usa esse plano para separar o corpo humano em 2 regiões anatômicas distintas, quais sejam a posição ventral ou anterior, que seria a frente, né, o peitoral, e a posição dorsal ou posterior, que seria a parte de trás. Então, anatomicamente, a gente consegue dizer que a porção das costas do nosso corpo humano, ela pode ser chamada de região posterior ou dorsal, enquanto a posição da barriga, do peito, quando dividida pelo plano coronal, plano frontal, esse azul, é chamada de posição ventral. Lembre-se do ventre, né? Ou posição anterior aí da região anatômica. Bom, vou remover o nosso plano coronal e agora vamos para o segundo plano, né? O plano sagital. O plano sagital, ele corta a cabeça numa linha chamada sagita que tem no nosso crânio quando a gente é pequeno. É uma das suturas sagita, tá? E ele é também conhecido como plano mediano. Então, veja só, quando eu secciono o corpo humano anatomicamente através do plano sagital, o que eu vou ter é 2 regiões, direita e esquerda. Nesse caso, eu inverti esquerda de cá e direita, porque o nosso objeto de estudos, anatomicamente dizendo, está invertido para nossos olhos. E por que a gente tem esse tipo de separação? Justamente porque o plano sagital ou mediano, ele vai nos dar aí posições laterais e mediais. À medida que eu afasto do plano ou do centro da divisão do meu corpo, eu vou indo para uma posição mais lateral. E à medida que eu aproximo do meio do corpo, anatomicamente, eu estou indo para a posição medial. Então, caso perguntem numa prova de concurso, o umbigo encontra-se em uma posição mais lateral ou mais medial referente ao plano sagital. O umbigo, ele é o marco zero, né? Ele está bem na posição zero medial, que é por aqui assim, ó. Perfeito? Nessa posição mais ou menos aqui da região anatômica. Ah, tá, mas e o mamilo direito em relação ao umbigo? Ele está em uma posição mais medial ou mais lateral? Ora, o mamilo direito ele está numa posição mais lateral, à medida que ele se afasta do plano sagital. Perfeito? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Ok? Vamos então remover o nosso plano sagital e bora dar uma sequência para o próximo plano. E o próximo plano é o plano transverso. Na verdade, esse é o primeiro plano, né, que o professor André geralmente apresenta na aula dele, que é nada mais nada menos do que um corte aí do corpo em partes superiores e inferiores. Mas como o próprio
o professor André explica nas aulas, né? O corte superior e inferior não é adotado esse tipo de designação de palavras, superior ou inferior, geralmente porque a posição anatômica é analisada deitada. E fica estranho aí dizer superior e inferior. No entanto, pode ser que apareça na sua prova dizendo inferior e pode ser que apareça dizendo superior. Mas existem outras denominações assim para esse tipo de planos de corte no transverso. A palavra superior pode ser substituída pela palavra cranial ou crânio, né? E a inferior seria referente à região caudal. Deixe-me rapidamente remover aqui o tecido muscular do nosso objeto de estudo. E olha só, nós temos aqui, né, como vertebrado, uma região que é o sacro ou cóccix, essa regiãozinha, e essa região ela é a região que seria uma cauda, né, a extensão do nosso corpo se nós a tivéssemos. Então, a região de baixo também é conhecida como região caudal, pode ser conhecida como região caudal. E a região superior é a região cranial, que é a região que vai para cima. Se o nosso sujeito estiver deitado, o ideal é dizer crânio caudal, a relação superior e inferior é a relação crânio caudal, e não superior e inferior, porque a parte superior do cadáver ou do objeto de estudo anatômico vai estar sendo seu ventre, né? A parte do peitoral, barriga ali. Perfeito, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer aí. E a gente ainda tem uma outra denominação, que é a denominação dentro do próprio plano transverso, que é a posição distal e proximal, tá? À medida que se afasta da posição da extremidade, o que nós temos aí, né? Deixa eu remover o plano transverso apenas para ficar melhor para visualizar. Nós temos aí um sentido proximal ou caudal, proximal ou distal. Rafael, não entendi. Quando você lembrar da palavra distal, você precisa associá-la à distância. E maior a distância, maior a distal. Como assim, Rafael? Vou novamente remover o nosso tecido muscular e vou voltar naquela história que eu comecei a dizer ali para vocês do meu acidente, né, que eu fraturei. Era um futebol de Páscoa no ano de 2010. Foi esse ano que eu fraturei o meu rádio. O rádio é esse osso aqui, ó, que termina com a posição próxima do polegar, tá? Vamos olhar para o rádio direito aqui. O professor Rafael fraturou o rádio esquerdo, mas vamos analisar o rádio direito, que é esse osso aqui. Lembrando que o outro osso é a una e a posição anatômica é a posição com a mão voltada para frente, né? Para o plano frontal. E por que eu estou falando do rádio e do meu acidente que eu quebrei? Onde eu quebrei? Em qual porção anatômica desse meu osso rádio é que houve a fratura? A minha fratura aconteceu no terço distal. Ora, o que significa isso? Terço é outro elemento matemático em qual a gente corta o osso em 3 partes, né? Média, distal e proximal. A parte proximal ela é mais próxima do centro de massa do corpo, ou da articulação, né? Que seria você voltando aqui para a região do cotovelo, né? E, por sua vez, a posição do fim do rádio próximo ao polegar aqui é o terço distal, porque ele está mais distante do que o restante do nosso corpo. Se não ficou claro, vamos então analisar o seguinte, olha só. O fêmur, esse osso, fêmur direito, este osso aqui, ele está numa posição mais proximal do que o nosso
vamos pegar a tíbia aqui, ó, que é esse outro osso, porque ele está mais interno, mais próximo do centro do corpo, beleza? E dá pra gente dizer também aí que o sentido para baixo aqui, a tíbia encontra-se numa posição anatômica mais caudal do que o fêmur. E, por sua vez, o fêmur está numa posição mais proximal ou cranial do que a nossa tíbia. Ok? Uma outra denominação que pode aparecer aí, além de caudal, é a podálico, né? Uma vez que o ser humano não tem caudas, mas temos pés. Então, é um sinônimo apenas. A região distal, ela pode indicar cima e baixo, ou crânio caudal, e podálico é um sinônimo de caudal. Então, você pode encontrar crânio podal, crânio podálico, dizendo a parte de cima da cabeça ou de baixo dos membros inferiores. Lembrando que distal e proximal pode ser análise também não de cima ou baixo, mas o sentido. Lembrem sempre daquele futebol de Páscoa de 2010, no qual o professor Rafael quebrou aí o seu rádio, mas não era o instrumento, era assim o osso, o rádio, que é esse osso aqui, e ele quebrou aonde? Próximo do punho, né? Na posição mais distante do cotovelo, que era o terço distal, que era o mais próximo do punho. O punho está em uma posição mais distal do que o cotovelo, ok? Espero que tenha ficado claro aí. E vamos rapidamente, pessoal, revisar aqui os nossos planos. Então, deixa eu voltar o tecido muscular para o nosso coleguinha. E o que nós temos é um plano que corta a cabeça e a orelha, chamado de plano, como se fosse colocar uma coroa. É o plano, o quê? Coronal, né? Então, veja só, a gente vai descer o plano coronal através do corpo, pela cabeça e orelhas ali, ok? Então, vamos virar de lado aqui para você enxergar como que o plano coronal desce no nosso objeto de estudo, ó. Ele vem e secciona o corpo, secciona o nosso corpo nesse sentido ali, pela cabeça, orelhas, ombros e cotovelos, beleza? Além do plano coronal, nós temos ainda o plano chamado sagital, que corta a cabeça na sagita, né? Naquela divisão ali do nosso crânio, aquela sutura chamada de sagita. E vamos pôr o sagital de baixo para cima, ó. Vem, divide o lado esquerdo do direito, passa pela virilha, bem no meio da perna ali, do centro, umbigo, externo, queixo, nariz e crânio. Então, esse é o nosso segundo plano, o sagital. E o terceiro plano é o plano transverso, que corta transversalmente ali o nosso corpo humano. Beleza, pessoal? Bom, eu espero aí que vocês tenham compreendido essa parte da aula, tá? Espero que não tenha ficado muitas dúvidas, mas caso tenha ficado dúvida, basta entrar em contato com a gente aqui, interagir nas nossas plataformas, seja pelo YouTube perguntando, seja pelo Instagram do QAP Concurseiros, seja pela plataforma na qual você esteja assistindo essa aula, belezinha? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Nós vamos continuar com a aula de anatomia, logo mais uma aula número 2, sobre esse tema de regiões anatômicas dentro da medicina legal. Um forte abraço e fica no QAP, concurseiro!